Eu saúdo a Igreja eleita de Deus com a paz do Senhor. Para mim é motivo de grande alegria poder estar compartilhando contigo ou com a sua família novamente a respeito de mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós entramos a partir de hoje no segundo trimestre de 2020 e se você já adquiriu a sua revista, você deve ter percebido que na minha saudação eu usei o tema dela, que diz: A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Antes de nós entrarmos na nossa lição, eu gostaria de apresentar a revista para você. Temos ali então o nosso sumário, o nosso comentarista, que é o pastor Douglas Batista, e as nossas lições, que são Carta aos Efésios, Saudação aos Destinatários, que é um panorama do livro de Efésios, que nós vamos fazer agora de maneira bem breve, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, eleição e predestinação, a iluminação espiritual do crente, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo, a condição dos gentios sem Deus, Cristo é a nossa reconciliação com Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, o mistério da união revelado, a intercessão pelos Efésios, atributos da fé, humildade, mansidão e longanimidade, a conduta do crente e a relação com a família, e, para fechar, a batalha espiritual e as armas do crente. Vamos então para a nossa lição de número 1, que fala a carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Perceba ali que nós temos como emblema dois envelopinhos, simbolizando duas cartas, né? Estão seladas. Hoje nós não temos mais por hábito escrever cartas, nós escrevemos e-mails, né? E-mails são mensagens, mas nossa estrutura de escrita ela ainda é muito parecida. E se você quiser entender um e-mail, se você quiser entender uma mensagem ou uma carta, você precisa entender algumas coisas que são essenciais. A primeira delas é quem escreveu. Quem escreveu essa carta, essa mensagem, esse e-mail? A segunda é para quem escreveu. Quem vai receber essa carta? Qual é o seu destinatário? O terceiro ponto é qual o seu conteúdo? O que está escrito? Qual a intenção de quem escreveu essa carta, ou esse e-mail, ou essa mensagem? O que ele gostaria que a pessoa que vai receber, ou o povoado, ou a igreja, como é o caso do nosso estudo hoje, o que eles deveriam entender com isso? E por fim, mas não menos importante, qual era o contexto em que isso foi escrito, né? Qual era a situação em que essa carta ou essa mensagem foi escrita? Se nós pudermos entender o autor, o destinatário, o contexto e a mensagem, nós conseguimos então decifrar toda a carta. Então vamos fazer hoje um breve panorama no livro de Efésios. A minha ideia é que com esse panorama nós possamos edificar uma estrutura para que para as próximas lições nós já possamos ter uma base firme, uma base sólida. Seguimos então para o nosso texto áureo, que está em Efésios, capítulo 1, versículo 2, e diz: A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa verdade prática diz: a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. O nosso comentarista nos propõe 3 objetivos com essa lição. O primeiro deles é apresentar a autoria e a data da epístola. O segundo é identificar para quem foi dirigida a epístola. E o terceiro é explicar o propósito da escrita e da sua mensagem. De uma maneira um pouco mais sintetizada, é o que nós acabamos de falar. Nós vamos destrinchar a epístola de Efésios. Seguimos então para a nossa leitura bíblica em classe, e eu já gostaria de te convidar para que você abra a sua Bíblia. Se você não estiver com ela próxima, você pode pausar o vídeo e buscar a sua Bíblia. É importante que você esteja com a sua Bíblia e acompanhe a leitura lá também. Se não for possível, você pode ler pela tela. A nossa primeira leitura está em Efésios, capítulo 1, versículos 1 e 2, que diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso segundo texto está em Atos, capítulo 19, versículos 1 a 7, que diz: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores
chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós ainda nem ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizado então? E eles lhe disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 homens. Ok. Vamos então para o nosso tópico 1, autoria e data da epístola. Voltamos então ao texto, no versículo 1 de Efésios 1. Eu marquei ali em vermelho o centro da nossa análise, onde diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Então nós não precisamos fazer um grande esforço para identificar que a escrita realmente foi feita por Paulo. O ponto interessante de nós percebermos ali é apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Então vamos conhecer o autor. Sabemos que ele é o apóstolo Paulo e sabemos que ele é um apóstolo de Jesus Cristo. E por que ele se chama de apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus? Isso nós podemos perceber em Filipenses, nós podemos perceber em outras epístolas de Paulo, que ele se afirma como apóstolo de Jesus por vontade de Deus. Isso porque, em alguns lugares, o apostolado de Paulo era questionado por ele não ter caminhado com Cristo. Mas ele ainda assim diz que é um apóstolo, e de fato é um apóstolo, porque apesar de não ter caminhado com Cristo, teve um encontro com Deus, e pela vontade de Deus, Paulo é sim um apóstolo. Então Paulo já se identifica usando a sua autoridade apostólica para poder assegurar do que vem na sequência de suas orientações, de suas exortações e de suas direções à Igreja de Cristo. Vamos então para o nosso subponto, que é a data da epístola. De acordo com Atos dos Apóstolos, Paulo realizou 3 viagens missionárias. E após essas viagens, e plantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos. Esse texto está em Atos, capítulo 28, versículo 30. E esse evento aconteceu em aproximadamente 60 a 62 depois de Cristo. Então entende-se, que a epístola aos Efésios foi escrita durante a prisão domiciliar de Paulo, que aconteceu em 60 a 62 depois de Cristo. Seguimos então para o nosso segundo tópico, que se propõe a identificar o destinatário da carta, para quem Paulo escreveu. E o interessante aqui é que talvez você esteja se perguntando: poxa, mas por que nós vamos falar de para quem Paulo escreveu? Não é óbvio? Se a carta é aos Efésios, então Paulo escreveu aos Efésios. Mas à frente nós vamos comentar um pouquinho mais. Talvez não seja bem assim. Voltamos então ao texto, versículo 1 de Efésios 1, a parte B, onde diz: aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então vamos conhecer o nosso destinatário, que são os santos que estão em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. Paulo está escrevendo uma carta diretiva, uma carta com doutrinas para a igreja de Cristo, para aqueles que são fiéis em Cristo Jesus. Mas essa carta não foi somente para a cidade de Éfeso. Éfeso era a principal cidade da região da Ásia Menor, mas existiam várias outras cidades em volta, cidades menores, onde Paulo, antes de ter sido preso, quando fazia sua viagem missionária, plantou igrejas nessas regiões. Então a carta aos Efésios ela é uma circular para dentro dessas igrejas da Ásia Menor. E ela leva o nome de Efésios, porque a cidade de Éfeso era a principal cidade, com cerca de 500 mil habitantes. Então por isso que ela leva o nome da cidade de Éfeso. É a carta aos Efésios, mas é uma carta circular para as igrejas da Ásia Menor.
O nosso terceiro tópico é onde nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo, tá? Então, o propósito é explicar o propósito, a intenção da escrita dessa mensagem. Ok. Vamos então falar um pouquinho a respeito do pano de fundo da cidade de Éfeso, tá? Éfeso era uma cidade grande, com cerca de 500 mil habitantes, dependente do turismo, né? Em Éfeso tinha o templo da deusa Ártemis, ou deusa Diana, né? E a sua economia era baseada na venda de nichos de prata do templo. Então toda a economia de Éfeso era baseada no turismo, né? Então Éfeso, como uma cidade grande, próxima de cidades muito pequenas, recebia um movimento de turistas muito grandes e abrigava o templo de Ártemis, né, da deusa Diana, que era considerada uma das maravilhas antigas. Ou as pessoas iam até lá para conhecer o templo de Ártemis ou da deusa Diana e compravam, né, os nichos de prata no templo. A respeito do povo, nós temos características de um povo idólatra, né, que adora outros deuses. Mulheres que não queriam se casar, aqui é um ponto muito interessante, a nossa revista não faz essa menção, mas acho muito importante nós falarmos sobre isso, porque depois em Timóteo, Paulo diz para Timóteo que as mulheres seriam salvas ao casarem e darem luz a filhos. É uma passagem muito polêmica dentro da Bíblia, mas na verdade a intenção de Paulo, uma das teorias, né, é que ele estava fazendo menção à idolatria de Ártemis, de Diana, que é considerada a deusa da castidade. Então, para aqueles que eram seguidoras de Ártemis, da deusa Diana, das mulheres, né, que seguiam Ártemis ou a deusa Diana, elas não desejavam mais se casar, não desejavam formar famílias. E como que as igrejas continuariam, né? Então, você percebe que na base de toda a crença pagã, você tem um ataque ali a um plano de Deus, né? Então, se não há uma família, então não há crescimento, não há multiplicação, certo? Então, é por isso que Paulo dá esse conselho a Timóteo, certo? Então, voltamos ali, pano de fundo do povo, as mulheres não queriam casar, seguidoras de Ártemis, né? Cultura completamente impregnada de paganismo, imoralidades e bebedeiras. Nós vamos dividir, então, a carta, na nossa compreensão, em duas partes. A primeira dela, nós resumimos como declarações teológicas a respeito da redenção, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3. Começando ali com a saudação, né, no versículo 2 do capítulo 1, graça e paz a vós outros. Depois, a preeminência, né, ou superioridade de Cristo na redenção, no capítulo 1, ainda dos versículos 3 ao 14, onde o ponto central está no versículo 12, que diz: a fim de sermos para louvor de sua glória, para louvor de glória da sua glória de Deus, de Cristo. Novamente ali no capítulo 1, versículos 15 a 23, a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes, e Paulo ora dizendo assim: oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, no versículo 18 do capítulo 1. Depois nós temos os resultados da redenção em Cristo, que vai do capítulo 2, versículo 1 ao capítulo 3, versículo 13. Temos ali então: ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, no capítulo 2, versículo 1. E a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes. É o mesmo tema ali de cima, Paulo repete essa oração. E aí vai do capítulo 3, versículo 14 ao versículo 21. Temos então no versículo 18 o ponto que eu considero principal. Por causa disso, me ponho de joelhos. Esse é o versículo 14. E depois, na sequência, no versículo 18, ele diz: possais perfeitamente compreender. Paulo está orando para que a igreja tenha os seus olhos abertos. Seguimos então para a parte 2, que são instruções práticas para a igreja e para os crentes, que vai do capítulo 4 ao capítulo 6. No capítulo 4, dos versículos 1 a 16, temos implementando o propósito de Deus, onde no versículo 1 do capítulo 4 diz: andeis como é digno da vocação que recebestes.
Então, Paulo está dizendo qual que é o propósito de Deus, que os cristãos andem de acordo com a sua vocação, aquilo que receberam. Depois ele fala, né, porque vocês não receberam assim de Cristo, vocês não compreenderam isso de Cristo, por que vocês estão fazendo isso? Depois temos reproduzindo a vida de Cristo nos crentes, que vai do capítulo 4, versículo 17 ao capítulo 5, versículo 21. E nós temos no capítulo 4, versículo 20, vós, porém, não aprendestes assim a Cristo. Acabei de falar. Depois temos aplicando a autoridade de Cristo aos relacionamentos do lar. Novamente, a gente entende que Paulo está dando uma direção para a questão das famílias, para uma cidade que tinha um templo de uma deusa que dizia para que o povo não casasse, para que o povo permanecesse solteiro. Então, Paulo pega firme na questão do relacionamento entre família. Ali do capítulo 5, versículo 22 ao capítulo 6, versículo 9. E eu selecionei ali o versículo 25 do capítulo 5, que diz: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Depois temos na sequência estar capacitado e equipado para a batalha espiritual, do capítulo 6, versículos 10 a 20, né? Então, no versículo 11, do capítulo 6, Paulo diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, né? E a conclusão, né, onde Paulo faz uma despedida que você quase consegue sentir o desejo de Paulo nessa despedida, né? Tá ali no capítulo 6, do versículo 21 ao 24, e o versículo 24, ele diz, né? A graça seja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Então, nós dividimos, né, a epístola de Efésios em duas partes principais, lembrando ali, a primeira delas são as declarações teológicas a respeito da redenção, e a segunda delas, as instruções práticas para a igreja e para os crentes. Seguimos, então. Paulo trabalha com a igreja essa questão da idolatria, ele trabalha com eles dando várias exortações, como nós vimos ali nessa divisão. E a Bíblia nos diz, em Atos, capítulo 19, versículo 10, que seria logo a sequência do texto que nós lemos ali na nossa leitura bíblica em classe, que a igreja de Éfeso foi muito bem sucedida. Diz ali então, ó, após o avivamento relatado no capítulo 19 de Atos, Lucas relata que todos os que habitavam na Ásia, perceba que são todos os que habitavam na Ásia, ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto gregos como judeus. Não são alguns, são todos, né? Nós podemos até fazer uma relação com um avivamento que aconteceu ali, né? Nós dissemos que depois que Paulo encontrou os aproximadamente 12 homens, e ele pergunta a eles como eles haviam sido batizados, eles dizem que foram batizados com o batismo de João. E Paulo ora e, impondo-lhe as mãos, o Espírito Santo desce sobre eles. Essa pregação de Paulo, à cidade de Éfeso, ela teve um efeito incrível, ela gerou realmente uma mudança muito grande na rotina das pessoas. As pessoas iam até praça pública para queimar os livros, as imagens que eles tinham de Diana, de Ártemis e dos outros deuses, mostrando tamanha mudança que a pregação verdadeira do Evangelho trouxe, o impacto que o Evangelho, o impacto que a exortação de Paulo trouxe a essa igreja. Nós temos ali, então, a receita para os nossos dias, né? Nós não temos como estudar um tema assim sem tentar fazer um paralelo. E eu diria que o ponto principal seria nós resgatarmos a sã doutrina. A sã doutrina está firmada na palavra de Deus, né? Como a nossa única regra de fé e de prática cristã. O segundo ponto seria aprender e ensinar pelo poder do Espírito Santo de Deus. Veja que nós temos um livro na mão, mas que a sua revelação ela é feita através do Espírito Santo de Deus. Usar a Bíblia para ensinos, para estudos ou para pregação, sem o poder do Espírito Santo de Deus, sem a revelação do Espírito Santo de Deus, é a mesma coisa que fazer um estudo histórico, né, sem contexto algum. Então nós precisamos sim voltar à sã doutrina,
mas entender que nós necessitamos do poder do Espírito Santo de Deus para sermos efetivos na pregação do nosso Evangelho, certo? A estratégia que eu diria para nós hoje seria uma frase que o teólogo Karl Barth tem, e ele diz que nós deveríamos carregar em uma mão a Bíblia e na outra o jornal, porque não adianta nós não conhecermos o contexto em que nós estamos inseridos, nós precisamos apresentar ao mundo as respostas das dúvidas que eles têm. Nós temos que entender a situação em que nós estamos inseridos, como nós vivemos agora, né? Momentos de crise, momentos de aflição, e trazer de dentro da palavra de Deus a resposta para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que estão em agonia. Um dos temas, inclusive, da nossa revista de uma das nossas lições desse trimestre, trata sobre isso, né? Sobre nós estarmos firmados na sã doutrina, na doutrina dos apóstolos. Vamos então, meus irmãos, para o encerramento, e eu gostaria de resumir os nossos tópicos, o que nós vimos hoje. Então, primeiro ponto, a carta aos Efésios foi escrita pelo apóstolo Paulo no ano de 60 a 62 depois de Cristo, para as igrejas da Ásia Menor, onde Éfeso era a maior cidade, e por isso ela carrega o nome da carta. E Paulo escreve uma carta eclesiológica para um povo perdido em meio à idolatria. Então, uma carta doutrinária, uma carta de direção para a igreja. Voltando novamente ali, né? Nós temos um pastor preocupado, que é Paulo. Nós temos homens trabalhando, os obreiros, que quando Paulo ora, desce o Espírito Santo, dispostos a trabalhar. Nós temos o poder do Espírito Santo de Deus e nós temos a sã doutrina. Então, a soma de todos esses elementos, ela gera um avivamento na cidade de Éfeso. Ok, seguimos então a nossa próxima lição. Encerramos essa lição por aqui. A nossa próxima lição, a lição de número 2, cujo tema é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. É uma lição maravilhosa. Se você tiver sua revista, já puder ter algum contato, já puder estudá-la, na próxima semana nós vamos falar sobre ela. Eu gostaria de me despedir de vocês usando a mesma despedida que Paulo usa no final da Epístola dos Efésios, que está no capítulo 6, versículo 24. Que a graça seja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Deus os abençoe. Nos vemos na próxima semana.